Amém? Meus irmãos, a ideia central do nosso a ideia central do nosso estudo vai ser a postura do cristão diante dos falsos ensinos, a postura do cristão diante dos falsos ensinos da contemporaneidade, ou seja, dos falsos ensinos, dos falsos mestres que se encontram na sociedade moderna, certo? E eu acredito que nós conseguimos, a partir da experiência, a partir de observarmos a realidade, perceber a numerosa ou a grande quantidade de falsos ensinos, falsas religiões que estão inseridas na nossa sociedade. Dentro do espectro ou do bojo do cristianismo, nós vamos ter algumas outras religiões, como é o caso, por exemplo, dos Testemunhas de Jeová, como também a, a Igreja Católica, né, o catolicismo, ou as igrejas adventistas. São outras religiões, que não a verdadeira, mas estão classificadas dentro do espectro do bojo do cristianismo. Mas também nós vamos ter outras que são diretamente e claramente contrastantes, como é o caso do espiritismo ou da Umbanda, né? É interessante perceber e pesquisando, nós conseguimos hoje. Tá desligado? Acho, eu não manjo isso aqui não. É interessante perceber, pesquisando, você vai encontrar aproximadamente 4.000 religiões catalogadas, né, documentadas. E pesquisando um pouco mais, fora as que não são, né? Então, pesquisando um pouco mais, eu vi uma religião chamada Cientologia, às vezes aparece nos filmes, né? Salvo engano, o Tom Cruise, ele é dessa religião, né? Você vai ter também outra que eu descobri hoje, né? Raelismo, que é a crença de que os seres humanos foram criados por extraterrestres e houveram seres humanos mais, como é que eu posso dizer, proeminentes, como é o caso de Jesus, Maomé, Abraão. É uma coisa assim absurda, mas nós estamos, né, envolvidos em uma sociedade, em uma cultura com várias religiões, com vários ensinamentos, né? Por exemplo, talvez vocês vindo para cá passaram em alguma dessas igrejas na frente assim, né? Uma igreja católica, um adventista, um centro espírita. Quando eu volto do seminário à noite, eu passo por uma igreja neopentecostal, por um centro espírita e por um terreiro de umbanda. E eles estão lá nos seus rituais, então é bem até sinistro, né? Então, a gente consegue perceber isso na nossa realidade. Nossa realidade está saturada, cheia de falsos ensinamentos. E uma pergunta, então, se coloca diante de nós. Uma pergunta se coloca diante de nós. Nós estamos preparados para defender a nossa fé? Eu estou preparado para defender a minha fé? Vocês estão preparados para defender a fé de vocês? Ou melhor ainda, estamos preparados para defender o verdadeiro evangelho ou o verdadeiro ensino? Nós estamos capacitados a defender o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensino? A cumprir aquilo que Pedro nos diz em sua epístola, de nós respondermos a qualquer um daquele que perguntar a razão da esperança que há em nós. Nós estamos preparados para isso? Para viver, para combater esses falsos ensinamentos? Essa é uma pergunta que se coloca diante de nós, vendo ou vivendo uma sociedade cheia de religiões, cheia de falsos ensinamentos. Dito isso, a gente agora vai ler o nosso texto, no capítulo 1, versículo 10 ao 16. Diz o seguinte, a palavra de Deus: Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: Os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer obra. Amém? Vamos orar, pedir direcionamento de Deus nesse momento de estudo.
Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de juntos podermos aprender mais a Tua palavra, que o Senhor possa nos guiar através do Teu Santo Espírito a compreender as verdades e não somente compreendê-las, mas colocá-las em prática. É isso que eu te peço, no Teu amado Filho Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, na medida que a gente vai lendo aqui, a gente vai lendo os versículos, explicando e tentando aplicar para as nossas vidas. E um primeiro ponto que eu gostaria de salientar é, protegendo a fé, características dos falsos mestres. Então, do versículo 10 ao 13, parte A, nós vamos perceber aqui algumas características, ou melhor, nós vamos aprender a identificar falsos mestres. Vamos novamente ler o versículo 10 ao 13a. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados. Falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses mesmo que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Então, Paulo ele vai iniciar aqui dizendo para Tito, ou mostrando a ele, algumas características dos falsos mestres, desses falsos profetas. E talvez a gente se pergunte, tudo bem, mas quem eram esses falsos mestres, o que eles estavam ensinando? Então, faz-se necessário que nós tenhamos ou relembremos um pouco do contexto na qual essa carta foi escrita. Bem, a gente sabe que ela foi escrita por Paulo, a Tito, para auxiliá-lo na organização de uma igreja nova. Tudo bem, mas isso não é tão relevante para que nós entendamos isso aqui. O que é mais relevante é que Paulo auxiliou ou ajudou a Tito a ele identificar falsos mestres e estimulou, admoestou a ele rechaçar esses falsos ensinamentos. Tudo bem, mas o que eles estavam ensinando e quem eram eles? Quando nós olhamos só para esse texto que a gente leu, do versículo 10 até o 16, nós vamos perceber quem eram eles. Nós vamos entender que esses eram judeus cretenses, ou seja, judeus que moravam em Creta. Como é que nós conseguimos perceber isso? No versículo 10, ele vai dizer: os da circuncisão. Os da circuncisão. No versículo 14, ele vai dizer: fábulas judaicas. Os da circuncisão, fábulas judaicas. E no 16, ele vai dizer: afirmam que conhecem a Deus. Ou seja, os judeus, não, eu conheço a Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Então, eles são os da circuncisão, fábulas judaicas e afirmam que conhecem a Deus. Deste modo, nós conseguimos então perceber que estes homens eram judeus cretenses que moravam em Creta. E não somente isso, mas o que eles estavam ensinando eram justamente isso: falsos ensinos judaicos, fábulas judaicas. Tudo bem, entendendo isso, entendendo quem eles eram e o que eles estavam ensinando, agora nós conseguimos ter uma compreensão mais clara acerca daquilo que Paulo quer dizer a Tito. Paulo, então, ele vai dizer quem eles eram, ou melhor dizendo, algumas características dele, não somente o que eles eram, mas o que eles faziam. Então, Paulo vai dizer, iniciar dizendo o que eles são. E o que eles são? Vai dizer, eles são insubordinados. Insubordinados. E a ideia da palavra insubordinados é rebeldes. É a mesma palavra usada para os filhos dos pastores, eles não podem ser insubordinados, rebeldes. Tudo bem, insubordinado e rebelde contra o quê? Contra quem? Contra a palavra ou contra a lei de Deus. Eles são homens insubordinados e rebeldes que não obedecem à lei ou à palavra de Deus. Paulo poderia elencar aqui diversas características ou diversas coisas que eles são, mas Paulo decidiu elencar ou colocar apenas uma, que já é suficiente. Eles são pessoas insubordinadas. Os falsos mestres, eles são rebeldes, eles não se dobram à palavra de Deus, eles não se dobram à vontade de Deus, eles são insubordinados. Mas Paulo ele não se satisfaz com isso, ele vai dizer, olha, eu vou dizer o que eles são, insubordinados, mas vou dizer também o que eles fazem. E Paulo ele vai dizer algumas coisas que eles fazem, que é, eles falam coisas sem sentido. Você pode perceber ali, já no versículo 10, falam coisas sem sentido. E não somente isso, ele fala, eles falam coisas sem sentido e enganam os outros. Então, os falsos mestres, eles falam coisas sem sentido, enganam os outros, e não somente isso, eles ensinam coisas que não devem. No versículo 11, ele vai dizer, ensinam o que não devem. E esse tipo de coisa faz com que eles arruinem casas inteiras, ou melhor dizendo, pervertam casas inteiras.
E a palavra casas é intercambiável, você pode substituir por famílias, ou seja, eles estavam pervertendo famílias inteiras. E a palavra perverter pode ser entendida como arruinar. Eles estavam arruinando famílias inteiras. Então, esses falsos mestres, eles estavam falando coisas sem sentido, estavam enganando outras pessoas, e não somente isso, mas também ensinando o que não deviam. De modo que isso estava fazendo com que famílias, casas inteiras fossem arruinadas, destruídas. Então a gente consegue perceber o poder destruidor que pode ter um falso mestre numa comunidade. Ele pode arruinar uma família, uma casa inteira. E novamente, né, Paulo ele vai dar as 3 características. Ó, eles são o quê? Insubordinados e rebeldes, mas não somente isso. Além de serem insubordinados e rebeldes, eles fazem algumas coisas. O que eles fazem? Eles falam coisas sem sentido, enganam pessoas e ensinam o que não devem. Mas Paulo não para por aí. Paulo vai dizer a razão ou a motivação destes homens. Por que eles fazem o que fazem? Paulo vai dizer lá no versículo 11: eles fazem o que fazem ah, não porque eles são ignorantes. Às vezes a gente pode pensar, não, mas ele está ensinando esse tipo de coisa porque ele é um cara ignorante, não tem uma compreensão clara acerca das verdades do evangelho. Ele é um coitadinho, ele não estudou o suficiente, então ele está falando um bocado de besteira porque ele é um cara ignorante, não entende. Será que é por causa disso? Não. Paulo vai dizer que eles fazem o que fazem não porque eles desconhecem a verdade, porque lhes falta entendimento, mas Paulo diz que eles fazem isso porque eles querem obter lucro. Eles fazem o que fazem com a intenção torpe, o objetivo torpe de obterem dinheiro, pouco se importando com o prejuízo espiritual que pode acarretar na vida de famílias e na vida de pessoas. Eles não se importam. O interesse deles é o dinheiro. Ele não quer saber se você está bem, ele não quer saber se você está espiritualmente bem, financeiramente bem, fisicamente bem. Ele quer saber se você vai dar dinheiro a ele, se você vai contribuir. Essa é a ideia dele. Ele não quer saber se a sua família anda bem, não. Ele vai arruinar a sua família, ele arruinar espiritualmente. Por quê? Porque ele quer dinheiro. E é muito interessante que Paulo ele vai contrastar com o presbítero. Lá no versículo 7 que diz o seguinte, olha só: porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento e nem ganancioso. Ou seja, o presbítero, o bispo, o pastor, ele faz o que faz porque ele ama a Deus primeiramente. E em segundo lugar, porque ele ama o povo de Deus. No entanto, o falso mestre, ele faz o que faz por causa do dinheiro. Então a gente tem um contraste muito grande. O mestre verdadeiro, aquele que ensina, que faz com amor, com diligência, e o falso mestre. Aquele que faz por amor a Deus e amor ao povo de Deus, e aquele que faz por amor ao dinheiro. Então Paulo está dizendo, olha, a característica do pastor, ele não deve ser ganancioso, ele não deve fazer o que faz por causa do dinheiro, mas por amar a Deus em primeiro lugar. Mas o falso mestre, ele faz o que faz, não se importando com a sua vida, com a sua família, nem com nada disso. Ele se importa o que eu ganho com isso, no que isso vai me ser favorável, no que isso vai ser bom para mim. Ele se importa, então, com o dinheiro, com o lucro. E algo muito interessante, trazendo aqui uma curiosidade para vocês, acontecia algo muito semelhante na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, ali no, entre o quinto e o quarto século, né, antes de Cristo, que eram homens, os sofistas, né? Talvez você tenha ouvido falar isso na escola, alguma coisa assim. Eles eram inicialmente professores itinerantes, né? Eles passavam de cidade em cidade vendendo os seus ensinos. Eles eram polímatas, ou seja, eles compreendiam várias áreas do conhecimento e eles vendiam esse conhecimento inicialmente. No entanto, com o passar do tempo, eles acabaram focando os seus esforços na retórica. E o que é a retórica? É a arte de discursar bem, a arte de falar bonito. E isso é extremamente valorizado para o grego. O grego ele ia para a Acrópole e ficava debatendo ideias, a gente consegue perceber isso lá em Atos 17, Paulo indo lá e conversando e debatendo com os estoicos e com os epicureus, duas classes de filósofos. Então, isso para o grego era extremamente valorizado, saber falar bem, saber discursar bem. E esses homens, eles começaram a focar nisso, na retórica, em falar bem. Para quê? Para que eles pudessem ganhar debates e com isso ganhar dinheiro. E não somente isso, eles vendiam esse conhecimento que eles tinham de ganhar debate para as pessoas. E eles não se importavam se estavam com a verdade.
se eles estavam certos, se aquilo que eles estavam fazendo era bom. Não, eu quero ganhar dinheiro, eu vou vender meu conhecimento, eu vou ganhar um debate, vou vender o conhecimento para que eu possa ter dinheiro. Não importando se eu estou falando a verdade, se eu estou sendo sincero, mas apenas usando a argumentos lógicos e retóricos para vencer esse debate. E foi por isso que dois filósofos, Sócrates e Platão, rechaçaram essa classe, né, de pessoas, os sofistas. Por quê? Porque eles não se importam com a verdade. Tudo bem, mas e qual semelhança pode haver entre esses dois homens? Ambos, os falsos mestres e os sofistas, não se importam com a verdade. Eles não se importam com a palavra de Deus, eles não se importam com Deus, não se importam com nada. As duas classes, os falsos mestres e os sofistas, só se importam em lucro, dinheiro. Então nós conseguimos perceber um paralelo entre essas duas classes de pessoas. Esses falsos mestres nos parecem que são sofistas, não vou dizer modernos porque eles eram antigos, mas sofistas mais modernos em relação aos primeiros. Por quê? Porque eles não se importam com a vida espiritual, não se importam com a palavra de Deus, são insubordinados, falam coisas sem sentido, enganam os outros, ensinam o que não devem, tudo isso com vista ao lucro, ao dinheiro. É basicamente essa a visão ou algumas características que nós podemos ter de falsos mestres. E então, no versículo 12, Paulo ele vai falar o seguinte, olha, os cretenses, foi um dos próprios cretenses, um profeta, ele era um filósofo também, do 6º século, Epimênides, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. No comentário do William Hendrickson, ele vai dizer o seguinte, olha só, a reputação dos cretenses de serem mentirosos a fim de lograr fins egoístas, note o versículo 11, porque eles queriam dinheiro, né? Era tão amplamente difundida que deu origem ao substantivo cretismo, que quer dizer conduta cretense, ou seja, mentir, e ao verbo cretenciar, ou falar como cretense, que significa dizer mentira, enganar, que é o caso de corintianizar, né? Aqueles que moram na cidade de Coríntio, que eram pessoas altamente devassas, promíscuas. Então, a ideia que nós estamos percebendo aqui é que o próprio povo, um próprio profeta, filósofo do povo, conseguia enxergar isso, essa característica, no povo, em pessoas do povo, que eram mentirosos. Se preocupavam apenas com o lucro, com aquilo que podiam ganhar, não importa se eles tivessem que falar coisas sem sentido. E no versículo 13a, na parte A que a gente leu, Paulo endossa o que esse homem diz. Paulo está dizendo, é verdade o que ele está dizendo, é verdade. Tudo bem, mas e aplicando para nós? Aplicando para nós, trazendo isso para nós. É fato que, às vezes, existe uma dificuldade em discernir se algo é ou não é bíblico, cristão, né? Mas nós não temos essa dificuldade quando vem alguém católico falar, não, isso aí não tem nada a ver com crente. Catolicismo, idolatria, você já liga logo, são os padres e tal. Ou alguém da Umbanda, não, isso aí não tem nada a ver. Ou do Espiritismo, não tem nada a ver com o crente. Mas quando alguém, mal intencionado, se auto-intitula de pastor, o negócio fica mais difícil. Mas esse cara aí é pastor, será que o que ele está dizendo não faz sentido? E esses falsos mestres que se intitulam de pastores acabam induzindo crentes sinceros ao engano pelo fato desses crentes sinceros terem pouco ou nenhum conhecimento da palavra de Deus. Mas tudo bem, então como é que eu e você, nós, trazendo para nós, podemos identificar falsos mestres que se auto-intitulam pastores? Porque é fácil identificar um padre como um falso mestre, como um pai de santo como um falso mestre, né? Eu não sei como é que se fala, é um elder como um falso mestre, mas e um pastor? Quando ele diz que é pastor, como é que a gente vai saber se ele é ou não um falso mestre? Bem, o primeiro ponto que nós devemos olhar é o ensino. Se nós pegarmos o ensino dele e compararmos com a Bíblia, será que faz sentido? Será que é bíblico ou ele está falando algo sem sentido? Tem alguma coisa parecida com o evangelho ou não tem nada a ver com o evangelho? Ele diz que é pastor, mas quando a gente olha a pregação dele, rapaz, isso aqui não é muito bíblico não, não faz muito sentido o que esse cara está dizendo não. Então, a despeito ou apesar dele estar dizendo que é um pastor, o ensino dele nada tem a ver com o evangelho. Mas tudo bem, esse cara passou no teste. Realmente o que ele está dizendo, eu acho que é o evangelho, isso aí faz sentido. Então a gente deve olhar para a conduta que ele está levando. Será que a vida que esse homem está levando condiz com a palavra de Deus? Será que o que ele está fazendo, beleza, o que ele está pregando é a palavra de Deus, mas e o que ele faz? Quando a gente olha ali nas redes sociais dele, no YouTube ou coisa assim, será que
isso aí que ele está fazendo é condizente com o evangelho? É condizente com aquilo que Cristo pregou, que com os apóstolos pregaram? Faz algum sentido? Não, tudo bem, faz sentido. Aí a gente tem mais uma característica. Esse suposto pastor, ele faz o que faz. Por quê? Porque ele ama o dinheiro ou porque ele ama, em primeiro lugar, a Deus e ao seu povo? E aí a gente olha novamente as redes sociais desse indivíduo. Será que a vida que ele está levando é uma vida luxuosa? É uma vida de luxo, de gastos sem sentidos? E aí a gente consegue, então, eliminar uma miríade, um sem fim de falsos profetas, quando a gente observa. Esses caras não ensinam o que a Bíblia diz. Ele diz que é pastor, mas quando a gente olha para o que ele está pregando, não tem nada a ver com o evangelho. Ou então a vida dele nada condiz com o evangelho. Ou ainda o que ele está vivendo é uma vida de ostentação. Isso não é o que os apóstolos viveram. Isso não é o que Cristo viveu. E a ideia aqui não é dizer que um pastor ele não possa ter um bom carro, não possa fazer uma viagem com sua família, não possa ter a sua casa própria. A ideia aqui é que um pastor, de fato, ele não vai usar o dinheiro do Senhor com leviandade. Ele não vai pegar o dinheiro que o Senhor deu por meio da igreja e gastar com coisas supérfluas ou ostentar. E a gente consegue perceber, quando a gente olha para o mundo gospel, pastores, falsos mestres, com um relógio de milhões de reais, sapato que dá para comprar um carro. Rapaz, será que isso está batendo? Ou ele faz o que faz por causa do dinheiro? E a gente sabe que esses homens não se importam com vocês. Eles não se importam comigo. Eles não se importam com absolutamente ninguém. O Deus deles é o próprio ventre. Ele só se importa com aquilo que você pode dar para ele e não aquilo que ele pode fazer para ajudar você a se parecer com Cristo. Então, quando nós olhamos, eu não preciso dizer o nome de ninguém. Com certeza vem flashes na mente de vocês. Ó, tem esse cara aqui que faz isso, tem relógio de não sei quantos milhões, tem esse cara aqui que tem um carro luxuoso, tem esse cara aqui que tem um sapato que dá para comprar, pelo amor de Deus, um carro popular. Eu não preciso dizer o nome de ninguém, já vem na mente de vocês esses homens. Esses homens são falsos mestres, porque eles fazem o que fazem não com vistas ao amor a Deus, ao amor ao seu povo, mas o amor ao dinheiro, aquilo que eles podem ganhar. E outro ponto que às vezes passa batido por a gente é o seguinte: Paulo aqui, ele está utilizando uma literatura secular. Paulo aqui ele está usando um filósofo do sexto século, Epimênides. E ele valida o discurso dele. Olha, o que ele está dizendo é verdade. É verdade. Ele, de fato, os cretenses, não todos, claro, porque existiam cretenses cristãos, são enganadores. Isso que ele está falando é verdade. E a verdade é que, por vezes, nós evitamos consumir literatura secular com preconceito. A gente diz, não, isso aqui não presta, não. Isso aqui não vale de nada. Isso aqui lixa é a mesma coisa. Ou então, ah, isso aqui vai me desviar. Se eu ler isso aqui, eu vou me desviar, eu não vou ser mais crente. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Será que não existem bons livros que não são cristãos? Será que a graça de Deus é só para o povo dele, mas ele não derrama chuva sobre justos e injustos? O sol sobre ímpios e cristãos? A verdade é que existem bons livros seculares, que não são cristãos e foram escritos até por pessoas que não são cristãs e nem têm um viés cristão. E é importante que nós leiamos, venhamos a estudar esse tipo de coisa, por quê? Porque nós aprenderemos a rebater conceitos equivocados. Por exemplo, a gente viu os sofistas, eles não se importavam com a verdade. E Sócrates e Platão, que não eram cristãos, diziam: esses caras são loucos. A verdade é importante, nós devemos prezar pela verdade. Ou seja, caras que não são cristãos e estão rebatendo uma ideia absurda e colocando algo que é válido para nós, o que a verdade é importante. Ou não é verdade, ou a verdade não é importante para o cristão? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é importante para o cristão. Só que o que acontece? Nós devemos ler esse tipo de literatura não somente com o fim de absorver tudo, mas de criticar a literatura secular com uma base mais sólida. Você está criticando ele com as próprias armas dele. Ou melhor, desenvolvendo melhor algum ponto que ele tem dificuldade porque ele não tem a verdadeira doutrina, a verdadeira crença. E melhor ainda, nós podemos pegar essa literatura secular e apresentar uma reinterpretação por uma cosmovisão bíblica. Ó, esse cara estava quase certo. Só que faltava Deus.
Faltava Jesus. E se a gente pegar isso aqui, cara, fica um argumento fenomenal para, por exemplo, a prova da existência de Deus de modo racional, como é o caso de Aquino, São Tomás de Aquino, um padre que viveu ali ah, em 1100 aproximadamente, ou Anselmo, que dá uma prova, falando aqui difícil, ontológica da existência de Deus, a partir da razão somente, sem usar dos meios empíricos. Então nós conseguimos perceber que esses caras são bons, nós podemos pegar eles e colocar alguns pontos de modo a reinterpretar com uma cosmovisão bíblica. Mas claro, nós devemos fazer isso com cautela, não é todo livro que a gente vai pegar, vai ler aqui e sentar o pau, não. Nós, talvez como pessoas que não têm costume de fazer isso, devemos então nos amparar em homens que Deus levantou para nos ajudar com o lado acadêmico. Deus levanta homens para a academia também, para estudarem, para nos preparar e para prepararem livros para que nós venhamos a ler e fiquemos mais fortes intelectualmente, se assim a gente pode dizer. Então, como a gente pode, então, estar abordando esses livros de literatura secular? Nós devemos sim ler, mas nós devemos ler com cautela, pedindo ajuda a irmãos que são mais experientes que nós, para que nós não venhamos a nos enrolar, mas que o que nós não devemos fazer é simplesmente relegar como algo que não tem valor nenhum. Porque é muito interessante uma frase de Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote, o livro Dom Quixote. Ele diz o seguinte: não existe um livro tão ruim que você não possa tirar nada de bom dele. Não existe um livro tão ruim que você não possa tirar nada de bom dele. Então, é importante que nós venhamos a ler e tentar reinterpretar pela uma ótica, uma cosmovisão cristã. Nós devemos redimir a cultura, né? Redimir a cultura. Passando para um segundo ponto, protegendo a fé. Como nós devemos lidar com falsos ensinos, falsos ensinamentos, falsos mestres? Do versículo 13b até o 14. Que diz o seguinte: portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Paulo então está ensinando aqui a Tito como ele deve lidar com os falsos mestres, com falsos ensinos, de maneira muito clara e direta. Tito ele deve repreender esses homens. Ele deve ah, repreendê-los de forma dura, severa. E não somente eles, isso é o que é legal. Ele não deve simplesmente repreender os falsos mestres, mas quem está dando ouvidos aos falsos mestres. Ou seja, não é só o cara que está ensinando besteira, é quem está sentado para ouvir ele ensinando besteira. Paulo está dizendo isso, você deve não somente repreender os falsos mestres, mas também quem está dando ouvidos a eles. Por quê? Por que a gente consegue perceber isso? Porque ele vai dizer: e não se ocupem com fábulas judaicas. Esse pessoal que está ouvindo ele não deve se ocupar com isso, ouvindo fábulas judaicas. E no final é mais direto ainda, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Ou seja, gente que se desvia da verdade são os falsos mestres. E quem está se ocupando são as pessoas que sentam para ouvir os falsos mestres. Então, quem deve ser repreendido? Os falsos mestres e quem senta para ouvir os falsos mestres. Paulo está dizendo, você deve repreender esses homens de maneira dura, severa. Mas a ideia aqui não é simplesmente dureza sem amor. É uma dureza com a finalidade de ganhar a pessoa. Pois quando a gente percebe e lê o texto, a ideia posterior é: você deve repreender eles de maneira severa e dura para que eles sejam sadios na fé. Não é repreenda esses caras e bote para correr da igreja, não. Repreenda eles de maneira dura, com amor, para que eles possam então crescer à semelhança de Cristo, para que eles possam ser sadios na fé. E a ideia é que talvez você se pergunte, por que os crentes que estão ouvindo devem ser repreendidos e não somente aqueles que estão ensinando? A ideia é que esses cristãos que estão ouvindo, eles podem estar se enrolando, ouvindo besteira, enfraquecendo na fé, e não somente isso, eles estão em contato, em relacionamento com outros cristãos. E querendo ou não, aquele ensinamento que ele está absorvendo, ele vai soltando, e aquilo ali vai prejudicando a igreja. Talvez parcialmente ou até inteiramente, e a igreja, quem sabe, pode vir a morrer. Por quê? Por causa de crentes que deram ouvidos a falsos ensinos e acabaram passando, transmitindo para outros cristãos. E é por isso que Paulo vai dizer, até no versículo 11, é preciso fazer com que se calem os falsos mestres. E a ideia aqui é, você tem que tampar a boca desses caras. Por quê? Porque senão vai perverter casas, famílias, arruinar, destruir. E não somente isso, mas vai arruinar cristãos que vão arruinar ainda outros. Trazendo para nós aqui uma aplicação.
como a gente pode lidar, então, com falsos mestres? Paulo ele vai ensinar novamente, de maneira muito clara, incisiva, que nós devemos não somente estar rebatendo os falsos mestres, mas também aqueles cristãos que estão dando ouvidos a falsos ensinos e falsas doutrinas, com o objetivo, novamente, de ganhar eles e que eles sejam maduros, né? E a ideia é que, novamente, o que nós devemos fazer? Nós conhecemos, não estou dizendo aqui na igreja, né? Mas você certamente conhece aquela pessoa que se denomina cristão, mas está ouvindo ou vendo no Instagram, compartilhando aquela mensagem daquele cara que, meu Deus, esse cara aí não é crente não, né? Uma referência aí, quem pegou, pegou, não é crente não. Então, a ideia é tipo assim, você está vendo até irmãos que estão vendo, ouvindo, cara, que pregação boa, não sei o quê e tudo mais. E aí compartilha no Instagram. A ideia é você chegar junto desse irmão e dizer: meu irmão, você acha que o que ele está falando é certo? Vamos sentar aqui e vamos ver aqui na Bíblia se o que ele está falando faz algum sentido ou se não bate em nada com a Bíblia. Ou ainda, será que a vida dele bate com a Bíblia? Será que ele faz o que faz por dinheiro? Enfim, você senta com o irmão e tenta conversar. Conversar com ele em amor, tentar mostrar onde ele está errando. Cara, você não deveria estar publicando isso, você está se enganando e enganando outras pessoas por causa disso e disso e disso, que nós podemos encontrar na Bíblia. Mas se esse irmão não se render à verdade que está sendo exposta a ele, você tem que chegar mais duro e falar: cara, você está agindo contra o evangelho, contra o Senhor. Você não pode mais fazer isso daí. É preciso fazer com que esse cara pare. Por quê? Porque ele está não somente se destruindo, mas destruindo outros irmãos, ou até pessoas que acham, olha, esse cara aí é crente, está publicando esse tipo de coisa, então eu vou ouvir também essa mensagem aqui desse pseudo pastor. Ele está prejudicando não somente a si, mas também outros irmãos, de modo que se chegar em algum ponto, é necessário convidar, meu irmão, se retire da igreja. Você parece que não entendeu o evangelho, está incitando outras pessoas a irem por um caminho que não tem nada a ver com o evangelho. Porque se você não cortar, se não cortar o mal pela raiz, se não tampar a boca desses sujeitos, se não fizer com que eles se calem, o que vai acontecer? Você vai perder parte da igreja. E não somente parte da igreja, como até ela toda. Por quê? Porque estão disseminando heresias que vão perverter, arruinar famílias inteiras. E uma igreja é composta por famílias, pessoas. Então, é importante sim que nós, como cristãos, venhamos a chegar junto de pessoas que estão não somente assistindo coisas que não convêm, dando ouvido a falsos mestres, para ajudá-los, exortá-los, tudo isso em amor. Por fim, vamos agora para o último ponto, protegendo a fé, entendendo melhor toda a situação. Versículos 15 e 16, que dizem o seguinte: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis e desobedientes para qualquer obra. Paulo aqui está, então, explicando toda a situação para Tito. Ele está mostrando a natureza do ensino. A forma como Paulo está rebatendo o falso ensino deles mostra para nós qual era o falso ensino deles, né? Então eles estavam dizendo o seguinte: olha, você tem que seguir algumas regras, você tem que seguir algumas prescrições. E a ideia aqui é de ser salvo. Ó, se você comer um porco assado, aquela bisteca com limão, meu amigo, tá impuro, vai para o inferno, cara. Se você, né, comer aquela galinha cabidela, papocou, já era, tá impuro, vai para o inferno, né? Então, panelada, miúdo, não pode. Vai para o inferno, você tá impuro, cara. Você tá impuro. A ideia é essa. Uma salvação aqui por meio do cumprimento de leis, de prescrições. Cara, você tem que guardar o sábado. Porque lembra lá, quando a gente olha lá na lei, no livro de Êxodo, o Senhor descansou um dia, a gente tem que guardar o sábado, é o sábado santo do Senhor. Se você não guardar o sábado, se você não guardar as festas, então a ideia aqui que esses homens estavam dizendo é que você tem que cumprir algumas prescrições para que você seja salvo. E Paulo está dizendo, cara, isso aqui é um falso ensino judaico. É um falso ensino judaico e isso pode se perceber de maneira muito clara. E Paulo diz, ó, para o puro, tudo é puro. Mas para os descrentes, impuro, nada é puro. E a ideia aqui não é que haja um problema na carne de porco em si mesma, nela mesma.
A ideia é que tem um problema na consciência do irmão que ele não consegue comer, e aí ele diz que você também não pode porque se comer é pecado. Então, a ideia e o problema que Paulo está dizendo é: as coisas não são intrinsecamente, em si mesmas, puras ou impuras. E a ideia mesmo aqui é de alimentação, principalmente, né? Então, Paulo está dizendo, e ele diz isso nas suas cartas: olha, não existe nada em si mesmo puro e em si mesmo impuro. Lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer: ó, pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável. Ou seja, eu posso comer minha carne de porco, eu posso comer minha galinha cabidela, meus miúdos aí que eu gosto de comer, desde que eu receba com gratidão, porque nada é recusável. Tudo que Deus criou é bom, é bom. Não existe nada em si mesmo que seja mal. O problema está na mente desses cidadãos, né? De quê? De que essas coisas são impuras, não podem comer, não pode fazer. E Paulo está dizendo, ó, se você receber com ação de graças, nada é recusável. Tudo que Deus fez é bom. É bom. E Donald Guthrie, no seu comentário, ele vai dizer o seguinte, ó, na prática, Paulo está repetindo o ensino de nosso Senhor, de que é aquilo que sai do homem que o contamina, não a impureza cerimonial, ou seja, essas coisas que tinham que ser feitas para que se possa alcançar a pureza ou mesmo a salvação, essa falsa ideia. O verdadeiro centro da impureza é a consciência. E se a contaminação entrou na consciência, a mente e as ações são igualmente afetadas. Então, o problema, novamente, não é na coisa em si mesma, mas na nossa mente e no nosso coração. Paulo, então, ele vai finalizar dizendo o seguinte: olha, esses caras, eles afirmam que conhecem a Deus. Afinal, eles são os judeus. Eles são os judeus, eles dizem, não, eu conheço o Deus de Israel e tudo mais. Só que quando a gente observa as obras dele, existe uma incongruência, não está batendo. Eles dizem que conhecem a Deus, mas as obras dele estão negando isso, essa afirmação que eles fazem de boca. E é por essa razão que eles são condenados, reprovados para toda boa obra. Lembra lá do verso 10? Eles são insubordinados. Eles são rebeldes, eles não obedecem, eles não se dobram diante da lei de Deus. E Paulo está dizendo de maneira muito cristalina: as ações deles não batem com aquilo que eles professam. As ações deles não batem com aquilo que eles estão professando. Trazendo aqui para nós uma aplicação. Pronto, legal. Primeiramente, a ideia aqui é de salvação. A ideia deles é que a salvação é obtida não somente por crer em Cristo Jesus, na verdade, crer em Cristo Jesus, mas também de você obedecer algumas prescrições. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A ideia é que a nossa salvação, ela é pela graça mediante a fé somente. É apenas pela graça mediante a fé que nós somos salvos. Não é porque eu faço ou deixo de fazer determinada coisa que eu sou um salvo ou sou um condenado, mas é por aquilo que Cristo fez na cruz por mim que me torna puro e que me torna salvo. Não aquilo que eu como, não aquilo que eu venho a vestir, não aquilo que eu faço. Claro que todas essas coisas têm implicações da salvação, mas não é porque eu ando de bermuda que eu vou para o inferno. Não é porque uma mulher usa calça comprida que ela vai para o inferno. Não é porque o cara usa uma camiseta que vai para o inferno. Não é isso. Aquilo que nos condena ou nos salva é a crença em Cristo. Apenas isso, é pela graça. Porque se você coloca qualquer outra coisa com a graça, deixa de ser graça e passa a ser pela sua força, pela sua capacidade ou habilidade de conquistar algo que era inconquistável, ou seja, a comunhão novamente com aquele que nós viemos a prejudicar, Deus, o ser supremo criador de todas as coisas. E Paulo vai dizer, olha só, nada, novamente, né, é intrinsecamente mal. E é o que Jesus fala. Lá em Mateus 15, versículo 11, Jesus diz o seguinte: olha, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa, porque é do coração que procedem os maus desígnios. Se você odeia o seu irmão, você matou ele. Você matou ele. Então, o homicídio procede do coração, o adultério procede do coração, toda maldade, o roubo procede do coração, todas essas coisas procedem do coração. Ou seja, a maldade não está nas coisas elas mesmas, mas na consciência e no coração dos homens. Por exemplo, o dinheiro, ele é mau? Ele é ruim? Ele mata alguém? Ele bate em alguém?
Ele é bom, ele é neutro, na verdade, ele é neutro. O que torna o dinheiro mal é o pecado. É quando você utiliza de meios escusos, ruins, para obter o dinheiro. Ou seja, eu roubo para ter dinheiro. Eu sou um estelionatário. Isso torna o dinheiro ruim, porque é um dinheiro sujo, obtido de meios ilegais, né? Eu sou um traficante, então o dinheiro é um dinheiro sujo. Não é bom. Mas o dinheiro em si mesmo não é bom ou mal, ele é neutro. O sexo, ele é bom ou ele é ruim? Alguns teólogos no início da história da igreja vão dizer, não, é ruim e tudo mais, mas não. Deus criou isso. Isso é bom. O que é ruim é quando ele é feito fora do casamento. Então, as coisas em si mesmas não são más. O que é mal é o pecado. É a forma pervertida, C.S. Lewis vai dizer no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que o pecado é a perversão do bem. É quando você faz algo ruim para conseguir aquilo que é bom. É pecado. Mas as coisas em si mesmas não são más. O que é mal é a forma como você se utiliza, se vale para conseguir determinada coisa. Outra aplicação. Nós temos vivido o que nós professamos? Eu tenho vivido o evangelho ou apenas pregado o evangelho? Vocês têm amado a Jesus ou apenas têm dito, eu amo a Jesus? Quando alguém pergunta, você crê em Cristo Jesus? Você diz, claro que eu creio em Jesus. É óbvio que eu creio em Jesus. Rapidamente a gente diz isso. Mas aquilo que nós temos feito, testemunham a favor ou contra nós? Porque Paulo diz, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que dizem, por meio do que fazem, ou melhor dizendo. Meus irmãos, as nossas palavras não podem ser desvinculadas daquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos grita, ao passo do que aquilo que nós dizemos é apenas algo bem baixo. Então, nós falamos, mas aquilo que nós venhamos a dizer, ou daquilo que nós dizemos, está gritando. Nós dizemos, eu amo a Jesus, eu sou um servo de Cristo. Mas aquilo que eu faço está dizendo, é mentira, você é um mentiroso. Você está mentindo, você não ama Jesus. Não, eu amo a Jesus, eu prego a Jesus, eu sirvo a Jesus, eu venho à igreja. Mas você trata mal sua mulher, você trata mal seu marido. Você não é um bom pai, você é um péssimo empregado, você é um péssimo patrão. Nós dizemos que amamos a Jesus, mas as nossas obras, ações, testemunham contra nós mesmos. Nós temos amado de fato, de verdade, como João diz na sua epístola, ou apenas de palavra? Meus irmãos, o amor a Jesus e a Deus, ele pode ser mensurado. O amor que eu tenho a Jesus ou a Deus pode ser medido, computado. Como? Como é que você pode medir o quanto eu amo a Deus, o quanto eu amo a Jesus? João 14,15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. O amor de Cristo Jesus, ou amar a Cristo Jesus, pode ser medido por meio daquilo que eu faço. Será que eu tenho amado a Cristo Jesus, de fato e de verdade? Ou eu tenho apenas dito, novamente, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas eu tenho vivido um dualismo. Eu digo uma coisa, mas eu vivo outra. É uma espécie de esquizofrenia. Eu falo uma coisa, digo outra, e aí, como é que funciona isso na prática? Nós temos vivido uma coisa e falado outra, ou nós temos vivido e servido a Deus com inteireza de coração? Ou temos cocheado entre dois pensamentos? Não, uma hora, diz domingo eu amo a Deus, mas na segunda-feira, no trabalho, meu amigo, é matando, é na rodinha lá falando besteira. E aí? Temos amado de fato e de verdade? Ou temos apenas dito que amamos? Servido a Deus com inteireza de coração. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. O apóstolo Paulo escreveu, inspirado por ti, a nos ajudar, a primeiramente ajudar Tito na organização da nova igreja em Creta, mas também falou a nós. Tudo que outrora foi escrito também para nós foi escrito. Senhor, nos ajuda a identificar falsos mestres que se intitulam como pastores, que têm como fim ou finalidade enganar pessoas para obter lucro. Nos ajuda, nos dá sabedoria em como discernir se são verdadeiros mestres ou falsos mestres. Mas principalmente, Senhor, nos ajuda a viver uma vida inteira,
cujo nosso coração esteja inteiramente no amor a Ti, no amor à Tua palavra, que nós não venhamos a ser como esses falsos mestres, que diziam com a sua boca, gritavam aos quatro ventos, eu amo a Jesus, eu amo a Deus, mas na verdade estavam vivendo uma vida completamente contrastante, diferente, distinta do Teu Evangelho. Nos ajuda a não sermos assim, mas pessoas que Te amam de verdade, de fato e de verdade, não apenas de palavra. No nome de Jesus é que eu te peço, desde já te agradeço hoje sempre. Amém.